Seja muito bem-vinda ao programa Autismo e os Florais. Aqui nós falamos sobre os benefícios dos florais no autismo. Eu sou Sara Roder, terapeuta floral, e o tema do vídeo hoje é 2 ferramentas que vão ajudar o seu filho autista a se socializar melhor. E o vídeo de hoje não é uma fórmula mágica de socialização para o seu filho, mas é como você, mãe de uma criança autista, pode, num processo de aprendizado, ensiná-lo como se socializar melhor. E por que se socializar é mais difícil para uma criança autista? Porque no autismo, elas têm dificuldade de interagir. Alguns têm dificuldade em falar, outros dificuldade em interpretar sinais verbais e não verbais. Por exemplo, sinais da expressão facial, conseguir interpretar palavras de duplo sentido. Como, por exemplo, uma situação que aconteceu com o meu filho autista Henrique. Quando ele ainda pequeno, logo que eu tive o diagnóstico dele, nós fomos fazer uma visita na casa de uma amiga, e na sala da amiga tinha uns arranjos, uns enfeites, e ele tentou pegar um arranjo. E eu falei, filho, não mexe, porque esse arranjo é do tio, e se você quebrar, o tio vai ficar uma arara de bravo. Uma arara? Ele disse para mim. Por quê? Na cabecinha dele, na interpretação dele, ele imaginou o tio como uma arara muito brava. Ele entendia tudo ao pé da letra. Ele tinha dificuldade para interpretar. E eu precisei explicar para ele, não, filho, quando a gente fala que alguém vai ficar uma arara de bravo, significa que aquela pessoa vai ficar muito brava, mas não que ela vai se transformar numa arara. Eles também têm dificuldade de entender piadas indiretas que as pessoas costumam fazer. Também costumam ter interesses por assuntos repetitivos. Isto é, quando eles têm foco em um tema, algo que interessa a eles naquele momento, eles falam demais, bastante, apenas sobre aquele tema. Por exemplo, quando o Henrique estava interessado em dinossauros, isso foi por muito tempo, ele só falava, brincava, só o assunto era dinossauros. Quando era Hot Wheels, aqueles carrinhos, era só Hot Wheels. Quando era o Ben 10, era só aquele personagem. No momento agora, ele está interessado, o tema principal para ele é sobre a guerra, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, para conversar com o Henrique, o tema principal é sobre a Segunda Guerra. Ele fala o tempo todo sobre esse assunto. Então, fica difícil para elas se comunicarem e também para as pessoas se comunicarem com elas. E por que investir tempo em ajudar o seu filho a se socializar? Porque você quer que o seu filho se desenvolva e tenha autonomia. Porque se você quer que o seu filho se desenvolva, tenha autonomia, tenha relacionamentos, tenha uma profissão, ele precisa aprender, ele precisa de ajuda para saber como se socializar melhor com as pessoas. Esse é o desejo das mães das crianças autistas. Ele também vai precisar aprender as regras da sociedade e da comunidade onde vocês vivem e frequentam, e as pessoas que forem se relacionar com ele. Por quê? Essas pessoas precisam conhecer as características do seu filho, a personalidade dele, os seus medos, as suas inseguranças, as suas dificuldades. Elas precisam ter conhecimento. As suas estereotipias, como ele reage diante de determinadas situações. Tudo isso é necessário, é importante. E o maior benefício de tudo isso é ajudar o seu filho a se socializar melhor
com as pessoas com as quais vocês convivem e também ajudar essas pessoas a terem mais conhecimentos sobre o autismo e sobre como se relacionar com as crianças autistas, para que essas pessoas entendam que autismo não é nenhuma doença, autismo não tem nenhum retardo mental, mas que ser autista é uma forma de ser e de enxergar o mundo. E você, como mãe de uma criança autista, pode fazer essa ponte, essa conexão. Eu vou te ensinar logo mais sobre as 2 ferramentas que você deve usar para facilitar essa interação, essa socialização. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar sobre essas 2 ferramentas. E aqui, mais uma vez, entra o uso dos florais. E quais as vantagens que o seu filho vai ter ao fazer o uso dos florais na socialização dele. Você, mãe, pode aprender como preparar a fórmula de florais específica para o seu filho e vai ajudar muito nos relacionamentos, nos seus medos, nas inseguranças, na flexibilidade com as regras, enfim. Os florais auxiliam muito nessa conexão, na socialização do seu filho. E se você optar por não fazer o uso dos florais? Muito provavelmente o seu filho vai continuar com dificuldade na socialização e isso pode gerar muita ansiedade no seu filho. E, consequentemente, ele vai precisar de medicações fortes que causam muitos efeitos colaterais. Então, a opção de fazer o uso de um tratamento natural que não pode causar nenhum efeito colateral para o seu filho e ainda vai ajudar muito na socialização dele, isso é maravilhoso. E qual é o melhor momento para ajudar o seu filho autista a se socializar melhor? Agora, a partir desse momento que você está assistindo esse vídeo. Por quê? Porque quanto mais cedo, ou quanto antes, você auxiliar na socialização do seu filho e das pessoas que têm contato com o seu filho, fazendo essa ponte, muito melhor para o desenvolvimento social dele. E por onde começar? Você precisa preparar o seu filho para o local aonde você vai levá-lo. E também, sempre que possível, preparar as pessoas daquele local que vão receber o seu filho. Essas são as 2 ferramentas que vão ser muito úteis se você colocar em prática na socialização do seu filho autista. E como eu organizo, como eu faço acontecer essa ponte, essa conexão? Eu sempre explico para ele o que vai acontecer no local onde eu vou levá-lo. Quais são as pessoas que ele vai encontrar naquele local? Que tipo de pessoas provavelmente vão estar lá? E como ele precisa se comportar para poder se relacionar com aquelas pessoas daquele local? E para as pessoas daquele local, eu conto sobre o Henrique. Eu explico que ele é autista. Eu conto quais as dificuldades que ele tem. Como é a melhor forma dessas pessoas se relacionarem com ele? Quais são as características dele? Como é a personalidade dele? Vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Henrique e como eu tenho ensinado as minhas alunas também fazerem com os seus filhos autistas. Eu sempre preparava o Henrique, quando criança, para um local diferente que eu fosse levar. Eu me lembro de uma situação quando eu fui a uma loja e nessa loja ele nunca tinha ido, foi a primeira vez. Nessa loja tinha um provador e o provador dessa loja tinha um grande espelho. Quando eu me dei por conta, o Henrique estava dentro do provador cuspindo no espelho da loja. Ele estava numa fase onde ele sempre cuspia, quando ele não conseguia expressar os sentimentos dele, não conseguia colocar em palavras o que ele estava achando, pensando, ele
cuspia. E eu precisei, então, explicar para a vendedora, para a dona da loja, quem era o Henrique, por que ele estava fazendo aquilo, quais eram as dificuldades dele. E elas foram muito compreensivas. E isso facilitou com que elas dessem um atendimento especial para ele e aprendessem mais sobre o que era autismo e como se relacionar com as crianças autistas. Teve uma outra situação, ele precisava tirar uma foto, essa foto 3x4, para fazer o RG, o documento. Então eu avisei, filho, nós vamos a um local, nós vamos tirar uma foto. Nesse lugar, você precisa sentar, olhar para a máquina, para a câmera. O pouquinho que você conseguir já é muito. E você precisa ficar o máximo de quietinho e parado possível. Quando eu cheguei ao local, essa tarefa foi realmente muito difícil. Por quê? Para um autista, o contato visual é muito difícil. Mas, como ele não precisava olhar para a pessoa, mas ele precisava olhar para a câmera, que não era uma pessoa, foi um pouco mais fácil. Então aconteceu a fotografia. Porém, era difícil para ele parar quieto. E eu precisei explicar para a fotógrafa que ele era autista, por que ele estava se comportando daquele jeito, por que a dificuldade dele do visual, de olhar, de manter os olhos focados. Ela precisava ser rápida, tirar várias fotos para conseguir uma, pelo menos, que ele estivesse olhando diretamente para a câmera. E eu me lembro que a minha filha, na época, mais velha que o Henrique, comentou: mas mãe, agora onde você vai, você fica contando do Henrique, falando para as pessoas, expondo o Henrique. E eu falei para ela: sim, e vou continuar fazendo isso. Por quê? As pessoas da cidade precisam conhecer o Henrique, que é um cidadão que pertence a essa comunidade, a essa cidade. E o Henrique precisa aprender como se relacionar com as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade. E assim eu segui fazendo. Então, sempre que eu levava ele em algum local, eu explicava o que ia acontecer, as pessoas que estariam lá, por que estávamos indo lá, como ele deveria se comportar em determinada situação. E para as pessoas, eu sempre explicava sobre o Henrique. Eu sempre procurava uma ocasião. Ou eu explicava antes, quando era numa casa, quando era num local de pessoas mais conhecidas, ou quando não. Eu sempre procurava chamar alguém à parte e explicar sobre o Henrique, explicar sobre autismo. Sempre aquelas pessoas procuravam entender melhor. Teve uma outra situação onde ele teve um comportamento diferente. Por quê? Eu fui a um local, uma loja também, e tinha um bebedouro. E ele queria beber água do bebedouro, porém, de um copo descartável que alguém tinha usado, mas não descartou o copo. Usou e deixou por ali. Ele queria usar aquele copo. Eu expliquei para ele que aquele copo estava sujo. Deveria ter sido jogado. Era para ele usar um copo limpo. E ele ficou muito nervoso. Muito nervoso. E a recepcionista ali do local ali da loja fez um olhar de desaprovação, como eu não estava dando educação para o meu filho. Naquele momento, eu não perdi a oportunidade de explicar para ela que o meu filho era autista. Perguntei se ela sabia o que era autismo. No mesmo momento, mudou o semblante da moça. Ela já se mostrou super compreensiva, quis entender o que era, quais as características, como ela podia ajudar. Foi muito bacana. Então, essas são duas ferramentas que eu ensino às minhas alunas e eu faço até hoje e traz muito resultado. Essas duas ferramentas: instruir, orientar, preparar o filho para o local diferente que você vai levá-lo. E as pessoas do local, prepará-las também sobre como se relacionarem com o seu filho. Hoje, o Henrique frequenta lugares onde ele vai sozinho e volta sozinho. Quando ele precisa frequentar um local novo, por exemplo, dentista, ou quando ele começou o curso de pilates, ou quando ele começou o judô,
Por exemplo, eu fui até o local, eu conversei com o profissional, expliquei tudo sobre ele, apresentei o Henrique e depois não precisei mais. Agora ele vai sozinho, volta sozinho. Por quê? Porque eu fiz essa ponte de socialização. Claro, eu moro numa cidade menor, numa cidade pequena, onde ele pode ir sozinho, voltar sozinho. Mas é muito importante você, mãe, que conhece tão bem, ninguém melhor do que você, para entender o seu filho, como ajudá-lo, né, nessa socialização e nas pessoas também em contato com ele. Essa ponte, essa interação vai ajudá-lo a se socializar melhor com outras pessoas e as pessoas vão ter conhecimento maior sobre o que é autismo e como se relacionar com as crianças autistas. Mas você deve estar se perguntando, até onde fazer essa conexão pode ser bom para o meu filho autista? Talvez você pense assim, eu não deveria deixar ele se relacionar sozinho, se desenvolver sozinho? Isso não ajudaria na socialização dele, no desenvolvimento social dele? Porque afinal, nem sempre você vai poder estar por perto dele para auxiliá-lo nessa socialização. E é justamente por isso que você precisa usar essas duas ferramentas para fazer essa conexão, para fazer essa ponte. Por quê? Porque você vai estar ajudando ele, conduzindo ele no relacionamento, na comunicação, no contato com as outras pessoas, nessa socialização até o momento onde ele vai conseguir sozinho dar esse passo, chegar num local novo, se apresentar para a pessoa, se expressar, falar, contar o que ele precisa, se relacionar, conversar, entender, aceitar as regras do local. E as pessoas vão tendo cada vez mais conhecimento sobre o que é autismo e sobre como se relacionar com autistas. Dessa forma, essa ponte, essa conexão vai ficando cada vez mais próxima. E você, mãe, é a principal responsável para ajudar nessa conexão. E quais os efeitos colaterais que podem gerar no seu filho e nas pessoas que recebem ele se você não usar essas duas ferramentas que eu estou te contando aqui? No seu filho, pode gerar uma ansiedade muito grande pelo medo, pela insegurança do novo e do desconhecido. E para as pessoas, pode gerar julgamentos, críticas e palavras desnecessárias que só iriam causar constrangimento e mais dificuldade ainda no relacionamento e na socialização do seu filho. Mas eu vou deixar aqui uma dica que, se você colocar em prática hoje, após esse vídeo, ou seja, no próximo evento, no próximo local que você precisar levar o seu filho, você já vai alcançar um grande resultado. Explique, fale, converse, conte para ele onde vocês vão, o que vocês vão fazer, quanto tempo vocês pretendem ficar naquele local, quais as pessoas que provavelmente estarão lá. E para as pessoas daquele local, conte sobre o seu filho autista, fale sobre as características dele, sobre a personalidade dele, sobre o tema do momento que ele está super interessado. Por quê? Isso vai favorecer para aquelas pessoas terem um assunto para interagirem com ele. Por exemplo, agora o Henrique, o assunto dele é Segunda Guerra Mundial. Quando ele chega em algum local, alguém sabe que o assunto do momento interessante para ele é esse, e a pessoa puxa esse assunto com ele, pronto. Imediatamente ele já começa uma conversa e vai embora conversando. Explique também, se for necessário, que ele não suporta barulhos, que ele não gosta de determinados sabores por causa da grande sensibilidade no paladar. E se vocês forem a um local maior, como por exemplo um supermercado, um shopping, onde não tem como você preparar as pessoas do local antes, mas você não perde uma oportunidade para a vendedora da loja, para a caixa do supermercado, onde for.
Sempre que houver uma situação diferente, não perca a oportunidade de falar sobre o autismo, de falar sobre o seu filho, de interagir, de fazer essa ponte, usando sempre essas duas ferramentas. Valeu? Então é isso, essa dica de hoje. Coloca em prática, depois me conta aqui nos comentários abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!